muitas dúvidas sobre tabela saque e tabela price, principalmente porque acham que tabela price é o vilão do momento, né? Muita gente não gosta. E aqui eu vou explicar as diferenças entre tabela saque e tabela price. Então, já curte agora esse vídeo aqui, se inscreve no canal e não te esquece que nos próximos dias tem a jornada do financiamento imobiliário, 4 dias comigo, de forma totalmente gratuita, que eu vou te transformar num especialista em crédito para te vender muito mais. Mas vamos lá. Primeiro, aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Tem gente que fala, Murilo, qual é melhor? E não existe uma regra para isso. É gosto. Eu vou provar para vocês que tabela saque e tabela price são duas formas diferentes de pagar a mesma coisa. Essa é a minha promessa. Vocês vão descobrir que são duas formas diferentes de pagar a mesma coisa. O que acontece? A taxa de juros das duas normalmente é igual. Tu pode comprar na Caixa com, por exemplo, 8% de juros, 6% no Minha Casa Minha Vida, 5% dependendo, e C, tanto na saque quanto na price. Qual que é o ponto aqui? A tabela price, se o cliente pagar da mesma forma, da primeira até a última parcela, ela pode custar, anote aí, ela pode custar até 30% mais caro. Murilo, como é possível eu pagar 30% a mais se a taxa de juros é igual e o prazo é igual? Tu não está me dizendo que é 10% ao ano, por exemplo? Se é 10% ao ano vezes 30 anos, não tem que só multiplicar isso? E essa conta não é tão simples. Por quê? Porque o que muda, o nome dessas tabelas são tabelas de amortização. E o que muda nesse jogo é justamente a forma como as duas amortizam a dívida. A tabela saque, que é o sistema de amortização crescente, ela começa com uma parcela maior e a parcela vai reduzindo. Presta atenção. Isso aqui é a saque, né? Já a price, ela começa com uma parcela inicial menor. Só que a parcela é fixa. Então, o que acontece? A tabela saque, ela tem uma amortização maior inicial. O que significa isso? Significa que se eu pagar um ano na tabela saque, minha dívida, peguei 100 mil reais, só 100 mil. Paguei um ano na tabela saque. Daí eu vou ver lá minha dívida baixou para, por exemplo, 92 mil reais. Um exemplo aqui. Esse mesmo ano na tabela price, a amortização é muito menor. E eu vou explicar o porquê. Então, na tabela price eu paguei um ano e a minha dívida, em vez de ser 92, igual é na saque, minha dívida vai ser 96 ou 97. Ou seja, eu paguei um ano e o meu primeiro ano a dívida reduziu muito pouco. E lembrem, os juros são sempre, vou deixar escrito aqui em rosa, ó, juros são sempre sobre o saldo devedor. Então, quanto mais rápido eu desço a minha dívida, menos juros eu pago. E é por isso que a tabela saque, ao longo do tempo, paga menos juros. Mas tem um porém. Tem um porém muito importante. Porque aqui, ó, eu falei que a parcela na saque é a maior e a parcela na price é menor. Então, eu amortizei menos, mas eu paguei menos também. Eu paguei parcelas menores. Então, aqui, vamos lá, o meu saldo desce mais rápido na saque. E por isso eu pago menos juros. Já na price, o saldo desce mais devagar. Porém, nesse mesmo ano, aqui, a soma das parcelas... Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. A soma das parcelas aqui na saque, digamos que eu paguei nesses 100 mil, R$ 1.000 por mês na saque. Então eu paguei 12 mil. Só que na price, em vez de 1.000, eu pago 700 reais. Então, nesses 12 meses, por exemplo, eu paguei aqui, digamos, 8 mil. Ou seja, vocês conseguem perceber que na tabela saque eu amortizo a minha dívida mais, meu saldo reduz mais, só que eu paguei mais, porque se ela começa mais alta e depois ela vai descendo.
elas vão chegar perto uma da outra no 10º ano. Então, os 10 primeiros anos, a gente tem o quê? Um saldo residual aqui que eu deixei de pagar. Esse saldo, que é de 12 para 8 mil, que seriam 4 mil reais sobrando nesse ano, é exatamente a diferença de amortização entre as duas. Então, se eu pegar esse dinheiro e fizer uma amortização na dívida, tem outros vídeos aqui no canal, tá? Sobre amortização, as duas se tornam quase que iguais. O ponto aqui que eu quero dizer é, uma eu pago mais a parcela e ela reduz mais a dívida. Outra eu pago menos a parcela e ela reduz menos a dívida. Só que ao mesmo tempo, as duas são duas formas semelhantes. E aí tem que avaliar outras coisas. O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar primeiro. Muitas vezes só cabe a tabela price no meu cliente. Ele não pode pagar hoje. Então ele deve comprar na Price. E depois ele começa a fazer amortizações. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a tabela Price libera mais crédito. Por quê? Porque a parcela começa agora, então dá mais capacidade para os clientes. Ou seja, ele só pode fazer Price. Eu vou explicar com mais detalhe, com planilha, com tabela, durante a jornada do financiamento. Essa aqui é só a ideia para vocês. Que não existe vilão, são duas formas diferentes de pagar. Mas, durante a jornada do financiamento, eu tenho tempo, né? A gente vai ficar 4 dias junto, mais ou menos 1 hora, até 1h30, às vezes, eu entrego de conteúdo. Em 4 dias, imagina, 6 horas, eu consigo mostrar detalhes, mostrar gráfico, planilha e fazer com que tu não tenha problema com os teus clientes na hora de planejar uma amortização, na hora de fazer uma venda. Isso aqui vai te colocar à frente de 98% dos profissionais do mercado. Eu costumo dizer que 2% dos profissionais são os que têm realmente resultado. E os que têm resultado estão aonde? Em 2 lugares. Na jornada do financiamento, que é o meu treinamento gratuito, e após encerrar a jornada do financiamento, a gente abre as vagas para o Financiamento Pro. Já fica ligado. Se tu não conhece, vai lá dar uma olhadinha. Se tu já conhece, tu sabe do que eu tô falando. E aproveita que 2026 começa com tudo e eu vou entregar a melhor jornada do financiamento já feita agora nesse início de ano. Então, já aproveita, curte o vídeo e faça a inscrição.